graça e paz. O Sistema AD da Comunicação Rádio e TV lhe deseja boas-vindas ao nosso canal. Dentro de alguns minutos, estaremos começando mais uma de nossas programações online, Culto da Palavra. Estamos estudando uma série sobre aliança com Deus. Aprimore o seu conhecimento por meio do ensino da Palavra de Deus, pois é ela que nos molda para que alcancemos uma vida melhor com Cristo. Igreja Adna, levando você para o caminho certo. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer, uma alegria nós podermos estar aqui na presença do Senhor, na casa do Senhor. Talvez, nós estamos vivendo uma crise, a crise aumentou. Nós não sabemos como vamos proceder, mas Deus vai nos orientar. Mas eu quero nesse instante dizer para você que está presente e também você que está online conosco, é uma alegria e um prazer muito grande de podermos estar na casa do Senhor, para apresentarmos a Ele. Ele é um Deus poderoso, bom, santo e merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Por isso que qualquer sacrifício, que não é sacrifício, que nós achemos que estamos fazendo, não há sacrifício nenhum, porque o melhor local, o melhor lugar é nós estarmos na casa do Senhor. Louvado seja a Deus por isso. Nós vamos nesse instante, como sempre fazemos, louvar ao Senhor. E após o nosso louvor, nós estaremos dando continuidade. Eu queria convidar o pastor Mário, juntamente com o nosso maestro, para estarem aqui promovendo o nosso louvor e a nossa adoração. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos nesta noite com a doce paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos?
Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 192, que é o que nós estamos precisando nesses dias. O sangue de Jesus, né, irmãos? O sangue de Jesus é poderoso para nos livrar de todo mal. A palavra do Senhor diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E pelo sangue dele vertido na cruz, nós temos acesso a esta graça. E nós vamos louvar o Senhor cantando nesta noite, hino de número 192. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia! Glória a Deus. Hino de número 156, meus irmãos. A ovelha perdida. Nós vamos louvar o Senhor cantando esse louvor nessa noite, esse hino 156. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste vi. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor
amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. E assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Hino de número 296. Ainda vamos adorar ao Senhor com este hino maravilhoso. 296. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegarão à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração.
Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos realizar os pedidos de orações. Estaremos lendo o texto daqui da Palavra de Deus e dando continuidade ao nosso culto. Marcelo de Paula oferece o culto de ações de graças por bênçãos recebidas. O pastor Jairo, irmã Ilma, ele pede oração por sua mãe e irmã. O quadro de saúde agravou. Das duas? Das duas? O pastor Jairo está com sua mãe e sua irmã com Covid. A irmã dele tinha melhorado, ele falou comigo, eu falei com ele ontem, tinha dado uma melhora, e ele está dizendo aqui que agravou e elas estão passando, tem que passar por hemodiálise, ou seja, o rim não está funcionando bem. O diácono Carlos oferece culto de ações de graças pelos 78 anos da sua sogra, que o aniversário é hoje. Parabéns. Ele também pede oração por Newton Neve, que está na UTI com a Covid. O Epitácio também pede oração pela sua neta Eduarda, que está com cólicas abdominais. Mas está melhorando, vamos melhorar em nome de Jesus. Luiz e Guiomar, ela pede oração pela saúde de todos os membros da ADNA Levegé, que o Senhor venha cuidar deles. Benedito Amorim, ele pede oração por seu processo na justiça. Vamos apresentar esses pedidos de orações. Vamos ficar de pé e ler. Vamos ver se hoje a gente, terça-feira que vem, sai desse texto aqui, mas hoje ainda nós temos que falar sobre ele. Êxodo 19. Só que vamos ler os versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quem mais deseja oração? Vamos apresentar também as necessidades daqueles que estão online conosco. Vamos apresentar as necessidades. Muitos, inclusive, desses pedidos foram recebidos online conosco. Vamos continuar orando pela nossa irmã Elisângela. Ela tem melhorado e Deus tem abençoado ela, né? Eu acho que o mês que vem ela já está voltando. Então, vamos continuar orando. Orar também pelo pastor Evans, que deu positivo para o Covid lá nos Estados Unidos. Então, vamos estar orando, não é? Por ele. Então, são hoje pedidos de orações, acho que estão chegando mais pedidos ali. Vamos lê-los para apresentar todos esses pedidos. Tem um pedido também da nossa irmã Esther, que está na UTI.
a nossa irmã Esther, ela trabalha com criança, é professora, e também pela filha do nosso irmão Benatar, a Fabiana, que também está na UTI e o estado é grave. Então o irmão Roberto, inclusive, se deslocou ontem para Brasília e está lá. Aliás, ontem não, segunda-feira. Segunda foi ontem, ele está lá e já mandou nos notícia de que o estado é grave. Mas Deus é quem pode resolver todas as coisas, amém? Nós só temos socorro, que é o Senhor. Nós não podemos nos desesperar como os demais que não têm esperança. E a nossa esperança é Cristo. Haja o que houver, é o Senhor. Amém? Amado e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por podermos estar na tua casa. E agora, Senhor, estamos aqui reunidos em concordância, apresentando as necessidades dos teus filhos. Senhor, essas necessidades, esses pedidos que foram verbalizados, muitos que chegaram até nós, daqueles que estão online conosco. E existem pedidos dos teus filhos que estão aqui presentes. Venhas ao encontro das necessidades, Senhor, não só dos pedidos verbalizados, dos que estão aqui e estão também online conosco, mas também das necessidades que não foram verbalizadas, que nós nem conhecemos o teor das mesmas, mas o Senhor conhece. Por isso, Senhor, estejas vindo ao encontro das necessidades, não só dos presentes, mas também dos que estão online, e também aqueles que não estão tendo condições de estar online. Senhor, que o Senhor esteja com tuas mãos maravilhosas, santas, poderosas, tocando nas vidas, Senhor, que estão acometidos dessa pandemia. Mas, Senhor, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura. Esse é o Teu nome, Tu és o Senhor que sara, Tu és o Senhor que cura. E essa pandemia, Senhor, para Ti não é nada. Basta um toque, basta uma palavra Tua. Basta, Senhor, uma ação Tua. E o problema está resolvido. Nós não temos condições de resolvê-los, mas Tu tens. E é por isso, Senhor, que nós estamos diante de Ti, Te rogando que venha nos socorrer, porque somos carentes. Estamos vivendo um momento em que o mundo, o Brasil, o estado de Mato Grosso, Cuiabá, está vivendo um momento de incerteza. Mas, Senhor, nós temos esperança, porque Tu és a nossa certeza. O Teu servo Abacuque falou que mesmo que tudo dê errado, mesmo que ele não enxergue nada, mas ele continuará confiando em Ti. E nós também estamos dizendo, Senhor, haja o que houver, os nossos olhos estão fitos em Ti, porque de Ti vem o socorro. Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Pai, por isso que só Tu realmente podes resolver. E é por isso que estamos na Tua casa, estamos nesse instante confessando-Te, Senhor, que só Tu podes resolver. Só Tu podes resolver. Não só quem está com Covid, mas quem está com problema de câncer, outros problemas, Senhor, que outras doenças, porque mesmo com essa Covid, existem outras doenças, e que Tu estejas, portanto, sarando as doenças, porque Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, e também, Senhor, quando Tu curas, o Teu nome é louvado e engrandecido na terra. Manifestes, portanto, Senhor, o Teu poder, as Tuas providências, para que o Teu nome seja louvado e engrandecido na terra. Agora, Senhor, mais uma vez Te pedimos que venhas transformar os nossos corações em uma terra fértil, que nós possamos absorver os Teus conceitos e com isso confiarmos mais em Ti, Senhor. Somos seres humanos, somos falhos,
mas Tu és o nosso Deus, e nós cremos, Senhor, na Tua fidelidade. Tu és um Deus fiel, e um Deus que tudo podes. É por isso, Senhor, que nessa noite, todos nós saiamos daqui confiando mais em Ti, absorvendo os Teus conceitos, e olhando para Ti, que és o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nos capacite também para semearmos. É assim que oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Poder se sentar, amados. Vamos, portanto, dar continuidade ao que nós estamos orando. Tem outros pedidos de oração aqui que nós estaremos ao pedido aqui de Divino. Ele pede oração por Angelita, esposa do pastor Evandro de Pedra Preta, pastor Divino. Samuca José pede oração por sua esposa Zucimara e pela sua vida. Tiago Guitar pede oração por um amigo que está hospitalizado. E Mara Amorim oferece o culto e ações de graça pela alta que recebeu porque estava o Covid. Amém, louvado seja Deus, né? Tem mais oração, mas é quando vem o agradecimento, isso. Meus queridos, vamos retornar porque, né, temos que correr o nosso culto. Eu quero, antes de falar a palavra, dizer que amanhã, não sei se amanhã ou depois, mas nas próximas horas eu estarei fazendo uma live, um comunicado a respeito do novo, ficamos sabendo do novo decreto do prefeito, mas eu pedi para os nossos advogados estarem lendo, que eu não li, confesso a vocês que eu não li, mas pedi para que a nossa assessoria jurídica esteja lendo, e amanhã nós vamos, né, nos reunir e ver como vamos resolver. Amém? E vamos não resolver, vamos nos adaptar, porque cada decreto nós temos que nos adaptar, né, ao formato. Mas enfim, nós verificamos no texto que lemos, voltando ao que eu já falei terça-feira, que os mandamentos que nós falamos, os 10 mandamentos, mas também os estatutos, e todas as instruções que Deus deu nessa aliança em que Moisés participou da mesma, o mentor, na verdade se constituía, como lemos assim, na voz, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Então, mandamentos, estatutos, todas as instruções que o Senhor deu ao povo, ou seja, à casa de Jacó e aos filhos de Israel, foi exatamente para que eles ouvissem a voz. Ou seja, a obrigação de Israel era obedecer à voz do Senhor. Amém? Nós falamos também, e foi aí que encerramos, dizendo o seguinte, que Deus, através da sua lei, Ele mostrou, Ele se revelou como sendo o caminho que o povo devia seguir. É o caminho. Ele expôs o caminho. O povo tinha que viver, não é para viver. Eu falei que a lei era o caminho da vida e não o caminho para a vida. A lei, porque a lei aqui era a voz de quem? Do próprio Deus. Amém? Então, na verdade, como dissemos, era a maneira de viver na qual, lemos o texto, em que a propriedade peculiar, o reino de sacerdote, nação santa, deveria andar. E esse caminho de Deus, na verdade, aí é que tem um detalhe.
a gente até fala, eu vou falar mais tarde, que isso aí tinha que ser pela força. Mas não era Deus. Deus não queria que se cumprisse a lei dele pela força. Na verdade, essa lei devia ser um deleite. Um deleite para aqueles que foram tocados pelo Deus. Salmo 1, coloca aí. Nós vamos ter vários textos aqui que, na verdade, isso não era força. Muitas vezes nós erramos e achamos que eles tinham que fazer força. Não, olha assim, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas é o versículo 2, o verso 2, aliás. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é um deleite, é um prazer. É um prazer. Deus queria que o homem tivesse prazer. Salmo 119, 32. Tinha que ter prazer, tem que ter aquela satisfação. Era essa forma. Ou seja, está meditando, percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Tinha que ter alegria, 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 alegria. Não vou citar tantos textos, mas o Salmo 19, os versículos de 7 a 11, que é lindo isso aqui. Salmo 19, 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar a grande recompensa. Essa era a lei. É lei. Agora, nós verificamos então, e é isso que estamos falando de alianças, que eu quero dizer que esta aliança não era de obras. Aliança mosaica. Muitas vezes nós achamos que é de obra. Não. Nós temos uma aliança de obra. Que aliança foi essa? A edênica, no Éden. A aliança de obras era a aliança do Éden. Por quê? Não tinha um redentor. Era o homem que decidia. Por isso que eu já citei algumas vezes, se nós formos assim, ao pé da letra, examinar, a gente fala muito de livre-arbítrio, é verdade. Mas na verdade, os únicos que tiveram o verdadeiro livre-arbítrio foi Adão e Eva. Porque dependia da decisão dele viver ou morrer. Nós temos livre-arbítrio para aceitar a vida. Nós já nascemos condenados à morte, e aí temos a faculdade de aceitar a vida. No caso aqui de Adão e Eva, eles já tinham a vida. Eles precisavam decidir se continuariam no plano de terem vida,
ou morte. Então aí era de obras, uma aliança de obras. E principalmente que quando o homem deixou de cumprir, que era obedecer a Deus, ela foi anulada, perdeu seu efeito. E quando as demais alianças são agora colocadas em pauta, havia sempre, e Deus já na verdade institui, aí quando ele faz uma aliança com Adão, tem a aliança do Éden e a aliança adâmica. Que aliança é essa? Deus já mostra um caminho, era o caminho da legalidade, que era o caminho de trazer o seu filho. Quando Deus diz que da semente da mulher nasceria um, na verdade Deus já estava estabelecendo um princípio que precisava, uma legalidade. Para quê? De que a partir de então alguém podia substituir. E foi isso, havia um substituto. Deus aceitaria, na verdade, Deus aceitaria alguém substituir uma vida. E foi exatamente o que ele fez. Após a queda, houve derramamento de sangue. Na verdade era um princípio que Deus já havia estabelecido para que no final se cumprisse aquilo que ele já tinha idealizado antes do mundo existir, que era trazer o cordeiro dele, que era o único que poderia substituir. Mas Deus já cria um princípio, Deus não improvisa. Então Deus já mostra que um princípio de que ele aceitaria que uma vida poderia substituir a um condenado à morte. Deus estabelece esse princípio. E nós verificamos, vamos voltar apenas para que você entenda. Eu já falei das demais alianças, nós já falamos na aliança do Éden, falamos na aliança com Adão, falamos na aliança com Noé, falamos na aliança com Abraão, e você vê que essas alianças, com exceção do Éden, todas elas aparece um redentor. O que é redentor? Um substituto, aquele que paga a dívida. Pegava-se um animal, ou seja, o animal não tinha como tirar o pecado do mundo, mas quando o Edivaldo se apresentava com aquele animal, o pecado dele, do Edivaldo, o animal era do Edivaldo, e ele oferecia aquela vida. Estão me entendendo? Mas Deus já estava mostrando de que sempre haveria alguém que fosse ter um pagamento, ou seja, o negócio era pago. E eu já disse o seguinte, por exemplo, eu já falei isso aqui, meu relógio, R$200. É isso que vale, né? É um Seiko aqui, ó, R$200. Quando eu vou na loja e pago R$200 pelo relógio, a relojoaria ou a loja, sei lá, ela pega os meus R$200 e ela vai e chega na fábrica, compra outro e substitui um igualzinho, ou não. Aquele valor de R$200 dá para a loja comprar outro e botar na vitrine, está de volta aqui, ou seja, foi o valor estabelecido. Com aquele valor, ela substitui o que me vendeu. Agora, quanto vale uma vida? Eu já falei isso aqui. E até na época eu falei, quando uma das vezes que eu falei aqui, se fosse assim, Steve Jobs não tinha morrido. E talvez ele tivesse dinheiro para viver. E eu tenho certeza que se dissesse, você quer trocar a sua vida, para você ter vida, você me vende a Apple. Ele tinha aceitado, ele disse, não, tudo bem. Eu vou ficar vivo porque você pode ficar com a Apple, mas eu fico com a minha cabeça e eu vou fazer uma empresa do mesmo jeito, vou fazer minhas invenções. O preço de uma vida é outra vida. O que substitui, R$200 substitui esse relógio.
porque o fabricante faz e vende, é suficiente, R$200 para substituir. Agora uma vida, só quem pode substituir uma vida é outra vida. E, provisoriamente, um animal sem pecado podia substituir, assim, temporariamente, o pecador. Quando aquela vida sem pecado era oferecida, aí Deus, entendeu? Aquilo cobria o pecado daquele pecador. Só que os animais não tinham condições de tirar o pecado. Mas Deus já mostra aqui, eu quero que entendamos que era um princípio que desde o início Deus estabeleceu para normatizar, para realmente efetivar. A palavra não seria efetivar, esqueci agora o termo correto, legalizar, por aí, mas não era essa palavra. Mas enfim, era isso aí, que Deus estava exatamente mostrando o caminho em que, no futuro, haveria uma vida que substituiria todas as vidas. E isso aí, só Ele próprio podia fazer. Sabe por quê? Porque Ele é a vida. Ou seja, Ele é a vida de todos. Então só Ele mesmo podia, Epitácio, substituir a vida de todo mundo, já que a vida era dele. Mas vocês estão entendendo de que Deus estava estabelecendo princípios, porque Deus sempre vai agir em cima de princípios e Deus não comete ilegalidade. Ele estabelece a lei, mas Ele cumpre todas as leis. As próprias leis que Ele determina, Ele as cumpre. Ele é o primeiro a dar o exemplo. Amém? Veja bem, nós verificamos que essa lei mosaica, ela foi quebrada inúmeras vezes, em todos os detalhes, pelos israelitas. Ele faz uma aliança, estabelece princípio, estabelece lei, estabelece tudo, todo o formato, como tudo deveria ocorrer, mas ela foi quebrada. E com isso, eu quero dizer o seguinte, que essa aliança também era uma aliança da graça. Ah, pastor, eu cometi uma heresia, o que é isso? A graça de Deus. No momento em que Ele coloca um substituto, um redentor, alguém para nos substituir, que não merecia cobrir os pecados, isso é o quê? É graça, misericórdia, bondade. Vou repetir, todos nós sabemos que essa aliança mosaica, ela foi quebrada muitas vezes, mas Deus continuou, persistiu em cumprir a sua parte. Isso é o quê? Graça, não é obra. Eu falei que a aliança edênica, no momento em que ela foi quebrada, o efeito dela acabou de obras. E nós vemos aqui nessa lei, nesta aliança mosaica, que ela foi quebrada inúmeras vezes, incontáveis vezes, e Deus permaneceu fiel. Isso é o quê? Graça. Só pode ser. Alguém que descumpre. Veja bem, por
que é que esta aliança, ela também é aliança de graça? Por quê? Na verdade, ela estava apontando, haveria um mérito, e esse mérito seria um redentor. Porque na verdade, olha, se diligentemente ouvirdes, você viu que tudo aqui ainda está no versículo aqui, né? Eu não saí ainda aqui mas eu tenho que parar, senão o pessoal vai se cansar de eu falar tanto isso aqui. Mas aqui, na verdade, eu quero dizer o seguinte, queridos, esse texto aqui é inesgotável, tá? Se alguém disser que conseguiu, ou seja, numa linguagem aqui que todo mundo conhece, garimpar as pedras preciosas, o ouro que está aqui, é mentira, ninguém consegue. Quanto mais você escava, mais tem. Você vê que nós estamos falando há muito tempo em apenas aqui versículo. Ora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote, nação santa. Eu pergunto, essa nação era santa? Ela era um reino de sacerdote? Não. Então havia uma perspectiva futura de redenção para que essa promessa, essa aliança se cumprisse. E ela só poderia se cumprir com uma redenção, que a princípio usou-se muitos animais e tinha sangue. Bom, aí eu tenho que mostrar, vamos ler, e eu gosto disso aí. Êxodo 24. Êxodo 24. Vamos começar do versículo 3. 24, 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz. Olha, lembre-se do que estamos lendo. Não foram alguns, todo o povo. Quando a Bíblia fala todo, é todo. Todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que falou o Senhor, faremos. Próximo. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Próximo. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. 8. Então tomou Moisés aquele sangue, ele colocou a metade no altar, e o resto do sangue ele o
aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. O sangue representa a vida. Então nós verificamos que o selo aqui foi, o povo confirmou e foi feita uma aliança de sangue. Eu já falei aqui que a aliança de sangue, quando você aplica o sangue, você na verdade está dando em garantia a sua vida. O penhor, você está validando, ou seja, o que está sendo seu avalista é sua vida. Você está dando a sua vida, não é? É como você compra um carro, uma casa e dá para o banco o quê? Como é que é o termo? Você financia um carro. A garantia, mas não tem um termo que diz? Tem a hipoteca, não, mas do carro você, esqueci a palavra agora. Aliena, ou seja, dá o direito a que se você não pague, a casa também é alienada, não é verdade? Quando até você terminar o pagamento, está alienada. E é por isso que você não pode vender, porque você não pode vender aquilo que não é seu ainda, porque existe uma garantia que se você não pagar, o banco ou quem financiou vai, porque você garantiu, deu como garantia de pagamento. Quando alguém faz uma aliança de sangue, a garantia que ele dá é a sua vida. A hora está passando, mas eu quero ver se ainda falo isso rapidamente para você entender esse negócio de aliança que é muito forte. Para você entender, e eu não vou ler mais versículos porque eu já vi que eu tenho só 10 minutos. Vocês verificam que Moisés, logo a seguir aqui do texto, se você for em casa, vai entender que eu não vou ler para ganhar tempo. Moisés sobe, tal monte e tal, escreve as tábuas, aquele negócio todo e pau, e você consegue. E teve um momento que Moisés desce. Quando Moisés desce, o que é que está acontecendo? O povo que tinha feito aliança, dias depois, não foram anos, não foram meses, dias depois, eles fazem um bezerro de ouro, e sabe o que é que eles dizem? Quem nos tirou do Egito foi o bezerro. Dias depois, o povo já quebra a aliança. E naquele momento, como era um tempo tão curto, Deus tinha que fazer valer. Ele disse, chamou Moisés e disse: Moisés, eu tenho que matar todo esse povo. Não é porque o Deus é ruim, é que o povo tinha empenhado a vida, porque Moisés havia aspergido o sangue da aliança sobre o povo. Muita gente diz, mas que Deus é carrasco, que ia matar todo o povo. Não, não é que ele era carrasco, era a lei. E ele, como cumpridor da lei, ele chamou Moisés e disse: Moisés, não tem jeito, Moisés. Eu acho que eu vou ter que fazer uma nova nação de você. Você vai ser então o que vai dar continuidade. O que é que Moisés faz? Nós sabemos. Orou, disse: não, esse povo não é meu, é teu, tal. Vocês conhecem a história. Mas teve um detalhe. Deus disse: tudo bem, eu vou descumprir a lei que era essa, mas eu vou dizer uma coisa: a partir de agora eu não falo mais com esse povo. Você vai, eu queria que eles fossem uma nação de sacerdotes, mas agora teu irmão vai ser o sacerdote. É da sua família que vai ser o sacerdote. Eu queria que todo o povo tivesse liberdade de falar comigo.
de ser bênção para todo mundo. Na verdade, queridos, foi aí outra armadilha de que Satanás, que fez aquele povo pecar, desfazer a aliança, ele achava que mais uma vez ele ia ganhar, da mesma forma que ele fez lá no Éden. Mas aí, queridos, teve uma coisa que ele não esperava. Sabe qual foi, Epitácio? Tinha um intercessor. Deus não cometeu nenhuma ilegalidade deixando aquele povo vivo, porque alguém intercedeu, e esse alguém não tinha se contaminado com o bezerro, e ele intercedeu. E por que Deus aceitou a intercessão? Porque era a aliança da graça. E aí Moisés apelou pela misericórdia, bondade de Deus. Ele apelou para a natureza de Deus. Abrindo um parênteses, nós precisamos entender que a intercessão tem um poder terrível, poderoso, mas que pode prejudicar também. Eu já contei e falei o nome da pessoa e não devia ter feito. Eu não vou contar o testemunho sem citar o nome. Se alguém de Pernambuco estiver me ouvindo, sabe quem é, mas eu não posso, porque essa pessoa ainda pode estar viva e eu posso hoje ter problema. Uma criança lá em Pernambuco, um adolescente, Deus começou a usar esse garoto, que era um negócio fora do comum. Se tivesse agora na época do Covid, era só levar ele, ia tocando e as pessoas iam sendo curadas. O circo de orações, que é muito poderoso, muita gente lá em Recife, as irmãs viviam com ele quase a tiracolo, porque onde esse garoto estava, a manifestação era poderosa, a profecia, ele era um instrumento fora do comum. 3 anos se passaram dele sendo usado assim, ele morre. A igreja em Recife não aceitou, trouxe o corpo para dentro da igreja, e a igreja dobrou os joelhos e disse: olha, nós só vamos nos levantar, quase que eu falo o nome dele, se ele ressuscitar. E oraram. Foi hora. E Deus olhou e disse: pô, não vai levantar. Não levantaram mesmo. Aí Deus bradou e disse: vou atender, mas vocês vão se arrepender. Sabe o que aconteceu? O moço ressuscitou. Eu não sei, porque ele é irmão de um grande amigo meu. Eu não sei a situação, mas até quando eu fui a última vez em Recife, esse moço está em São Paulo, dirigindo dezenas de terreiros de macumba. É um dos maiores pais de santo, esse que ressuscitou em São Paulo. Essa história é verídica. Eu não citei o nome dele porque eu já citei uma vez, e Eliane disse: olha, não faz isso. Mas Recife todo conhece, a Igreja Assembleia de Deus conhece essa história. Quando a igreja intercede, a intercessão realmente move o dedo de Deus.
Mas eu vou dizer para vocês, nem sempre é o que devemos fazer. O melhor é aceitar a vontade dele. Vocês lembram do querido rei Ezequias? Homem de Deus, um rei voltado para Deus. Vocês lembram? Isaías chegou, esse eu posso citar o nome, né? Isaías chegou e disse: Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E ele intercedeu. Veja a intercessão. Estou mostrando isso para você entender a intercessão de Moisés, como Deus move a mão de Deus. Mas na verdade, com Moisés, Deus queria isso. Moisés orou num processo que era o que Deus queria. Deus falou, mas na verdade o plano, Moisés entendeu muito bem. E essa é uma das virtudes que nós temos que ter, entender a intenção de Deus, o que é muito difícil. Mas teve alguns homens na Bíblia que entenderam. Moisés foi um. Nós tivemos também Davi. Entender a intenção de Deus é algo que, se você... Tem muita gente pedindo dons, continue pedindo. Mas se nós adquirirmos esse entendimento de entender, ter um entendimento do que Deus quer fazer, a intenção, o coração de Deus, aí, queridos, ninguém segura. Nós vemos, portanto, Ezequias, não é isso? Ele orou, Deus, o profeta estava saindo, vem cá Isaías, volta, que eu estou revogando. Diz que o seguinte, ele vai morrer, mas por 15 anos. Esses foram os piores anos para Israel. Aquele homem de Deus, ele foi realmente a pessoa que, digamos, homologou a invasão de Babilônia. Ele fez algo terrível, mostrou as coisas sagradas para a Babilônia, algo que não podia. E ele teve um filho nesses 15 anos, que foi o rei mais ímpio na história de Israel. Nunca houve um rei tão ímpio. E esse homem chamado Manassés. Para vocês terem entendendo que ele era tão bonzinho, que ele mandou serrar Isaías no meio. Ele matou o profeta Isaías serrando no meio. Gente boa. Esse Manassés, que nasceu nesses 15 anos de vida de Ezequias. Então, queridos, a vontade de Deus é melhor. Mas o que eu quero dizer aqui é que a intercessão pode mover o dedo de Deus. Agora, essa intercessão, ela só é válida, só é bênção, se entendermos os propósitos de Deus. O melhor é obedecer. Mas aqui eu estou mostrando que alguém pode dizer, mas como Deus ouviu Moisés quando ele disse, não tem jeito, eu vou ter que matar o povo. E aí Satanás achou que Deus estava noutra sinuca de bico, né? Eu não sei o que é isso, mas eu vejo falar, sinuca de bico, nunca joguei sinuca, nem sei. Mas diz que tem um negócio chamado sinuca de bico, um negócio assim que, sei lá, mas vocês entendem, o pessoal aqui entende. Mas não, Deus resolveu o problema criando uma classe sacerdotal, mas não incluindo todo o povo. Mas Deus continuou com o mesmo propósito, porque Deus não muda e os planos dele permanecem. Ele disse, tudo bem, mas meu plano é para trazer o Redentor. E o Redentor veio. Amém?
Veio ou não veio? É por isso que nós estamos aqui. 1 de Pedro 2,9. O Redentor veio. O Redentor veio e nós estamos aqui. E aí, o projeto de Deus. Bota o 8. 8. Bota o 7 ainda, por favor, a gente vai. Para vós outros, portanto, os que credes, e a preciosidade, porém, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Isso está falando de Jesus. Essa veio a ser a principal pedra angular. 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem são esses? Eu e você, que cremos no Redentor. Não tem mais sangue de novilhos, mas o que a nossa redenção custou o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eu pergunto, Deus é fiel ou não? Deus continua fiel. Deus cumpriu a sua parte na aliança, mesmo que o homem, antes mesmo, aliás, que o homem pudesse ou tivesse cumprido a dele. Eu estou falando tudo isso para mostrar que a lei, a aliança da lei, já era uma aliança da graça. Porque mesmo o homem falhando em todos os aspectos, Deus permaneceu fiel. Se houvesse um remanescente, ele continuava com a fidelidade, fiel. As bênçãos divinas prometidas, ele cumpriu e está cumprindo. E esse fato, e eu quero só encerrar, esse fato para nós termos dependência. Já havia na velha aliança misericórdia e fé. E Jesus relata isso no Novo Testamento. Coloca aí Mateus 9:13. Mateus 9:13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. No mesmo Mateus 23:23, mesmo Evangelho de Mateus 23:23, falei de misericórdia. E ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O dízimo tem que ser dado, é isso que ele está dizendo. Mas nós temos que cumprir isso aí, que os judeus achavam que fazia só a metade. Agora, Oséias 6. Jesus está falando sobre o que está escrito lá.
Estava ensinando a eles. Oséias 6:6. Vamos ler. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus está dizendo aonde? No Antigo Testamento. E Jesus citou isso. Vocês estão entendendo que Jesus não está, ele sempre está se referindo lá atrás. Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então no Antigo Testamento já tinha graça, que tinha misericórdia, justiça, fé. Amém? Vamos parar por aqui que já passei 12 minutos. Mas eu espero que eu falei mais devagar, que vocês entendam. Porque muitas vezes nós, por não entendermos os princípios de aliança, nós falamos algumas coisas que não está. Temos, não, mas o tempo da lei era pela força. Não, a lei tinha graça. Porque na lei tinha substituto. E aonde há alguém substituindo, há substituto, há graça. Né? Se eu pago a dívida da Lorena, Lorena, viu, você viu? Chego lá, vou pagar sua dívida. Isso é o quê? É graça. Resolvi pagar a dívida dela. Alguém pode dizer assim, mas como? Ela não precisa. Mas eu resolvi pagar a dívida dela. Estou usando essa metáfora para você entender. Que na lei tinha graça. Por que que Deus não matou o povo? Graça. Por que que Deus? Graça. Porque o povo descumpriu tudo e ele graça. Quebraram a lei, fizeram tudo, graça. Bondade, misericórdia. Amém? Vamos continuar na próxima terça. Louvado seja Deus. Malaquias, vamos ver os nossos diáconos, nossos cooperadores diáconos. Nós vamos estar recolhendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, e nós queremos orar, abençoando também você que está em casa, não está vindo, mas está também através das condições que nos são permitidas de estarem mesmo em casa, ofertando, dizimando, fazendo suas transferências, enfim, os mecanismos que estão a nosso dispor. Mas o texto é esse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. E por causa de vós, repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Estarei orando agora. E aí o seguinte, cadê o maestro? Vem aqui, maestro. Eu estava orando, eu não sou cantor, mas me veio um hino, sabe, que meu coração se alegrou no Senhor. Enquanto vocês ofertam, hoje eu vou cantar aqui o hino. Sobre a graça. É o hino 181, mas vamos orar primeiro. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer. Por podermos agora, Senhor, estar contribuindo, estar
trazendo no teu altar os nossos dízimos, as nossas ofertas, mostrando a nossa fidelidade. Somos infiéis, tu és um Deus fiel que tem suprido as nossas necessidades. Senhor, que nós procuremos sermos fiéis. E é por isso, Senhor, que nós estamos agradecidos. Nesse momento nós podemos comprovar a nossa fidelidade a Ti. Aqui está o Teu povo, que estará ofertando e dizimando, mas também os que estão em casa, aqueles que estão distantes, aqueles que estão online, aqueles que não têm condições de virem ao altar do Senhor, mas eles estão usando, Senhor, os recursos que a tecnologia oferece, e o Senhor está vendo, Senhor, a fidelidade deles, aonde eles estejam. E que essa palavra que nós verbalizamos, que é tua, tu venhas cumprir na vida de cada um que é fiel a ti. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, o hino 181. Vem, Senhor, do bem a fonte, vem, celeste Redentor, ajuda-me a entoar-te dignos hinos de louvor. Tu, Jesus, por mim morreste, quero a ti viver, quero em todos os momentos tua bênção receber. Era pobre, desgarrado, quando Cristo me buscou para me salvar do inferno, o seu sangue derramou. Em sua morte tão penosa, paz, perdão e vida achei, e com ele eternamente sua glória fruirei. De tua graça, ó meu amado, sou contínuo o devedor, mas e mais a ti me atrai pelo teu divino amor. Sou ingrato e bem conheço, peço, meu Senhor, perdão, tira-me do vil pecado, rege tu meu coração. Louvado seja Deus. Somos ingratos, reconhecemos, mas o Senhor é misericordioso. É pela graça que estamos aqui. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Eu peço desculpa por ter passado do tempo, mas é que eu me empolguei um pouco e passei do tempo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por podermos estar na tua casa. Aqui estão esses pedidos de orações que foram verbalizados agora e os anteriores. Tu tens anotado, tu tens, Senhor, já está escrito, está confirmado aí nos céus os nossos pedidos. Estamos aguardando as tuas providências, o teu milagre na vida de todos. Senhor, é no nome de Jesus que nós confirmamos a tua bênção
porque Tu és um Deus bondoso e misericordioso. Agora, Pai, leve os Teus filhos para os seus lares, guardando de todo mal. Aqueles que já estão em casa ou estejam onde estiverem online conosco, nós os abençoamos também, que todos sejam abençoados, agraciados por Ti, e que Tu venhas, Senhor, não importa a distância, porque Tu és um Deus de longe, de perto, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Confirma a Tua bênção, Senhor, na vida de todos, onde quer que estejam. É no nome de Jesus que nós oramos e os abençoamos, que Tu continues dando a todos uma semana de bênção, de vitória e de milagre. É no nome de Jesus que oramos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Todos digam amém. Projeto especial para abençoar vidas, e a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe a todos.